Graça e paz, meus amados irmãos, aos amigos que estão na audiência do culto em seu lar, aí, apresentado pelo pastor Arthur. E é motivo de muita gratidão a Deus por estar aqui nessa noite. Eu fiquei na incumbência de hoje à noite trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, dos versículos de 1 a 8, que diz o seguinte: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com 1 tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados irmãos, nós estamos vivenciando nesses dias uma crise avassaladora, sem precedentes. Os estudiosos, os analistas da saúde estimam que a crise que nós vamos passar ainda por causa dessa pandemia ainda vai durar alguns dias ou meses. E os resultados dessa crise na saúde, devido a essa pandemia, ela afeta outras áreas da sociedade, como econômica. Então nós vamos viver uma crise aí sem precedentes, que a gente não pode estimar o custo de tudo isso, né? Mas nós que somos cristãos, que temos a palavra de Deus, somos também afetados por isso, tá? Nós não somos imunes às crises que o mundo, as dificuldades que o mundo passa. A gente não está imune a essas coisas. A gente passará e está passando por todas essas dificuldades. Então, a minha mensagem nessa noite é: o que fazer em tempos de crise? Há muitas pessoas que adoecem, ficam ansiosas, depressivas. Então, com uma mensagem do Evangelho para esses dias difíceis, dias escuros, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses e daqui a 1 ano, né? Então, o que a palavra de Deus nos ensina a fazermos, não só nesses momentos, mas em todos os momentos da nossa vida, mas o momento que nós estamos vivendo. O contexto que eu acabei de ler faz parte da situação que Judá estava enfrentando, né? E a crise que Judá enfrentou foi diversas, tanto crise na política interna de Judá, quanto uma crise política externa de Judá, uma crise econômica que se instaurou em Judá, uma crise moral que se instaurou em Judá, a crise espiritual. Então o contexto era esse. Judá estava à beira do abismo. Era uma época de uma soberania nacional de Uzias. Uzias estava prestes a morrer, né? O grande monarca estava morto, perdão. Então o país estava de luto. Então essas foram as crises. Em primeiro lugar, uma crise política interna atingiu Judá, porque com a morte de Uzias subiram ao poder reis que não levaram a Deus a nação de Judá.
Pelo contrário, Acaz e Manassés se voltaram para os ídolos e conduziram o povo à idolatria e à pobreza. Então todo o povo sofreu com as mãos desses monarcas que se afastaram de Deus, se rebelaram contra Deus e, consequentemente, a nação ela não prosperava, não tinha a bênção de Deus. Então foi a primeira crise. A segunda crise, a política externa, né? Foi que houve. Deus levantou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, contra Judá. Então o que foi que Judá fez? Judá pede socorro à Síria. Então os assírios abrem os cofres públicos e os judeus, os povos de Judá, dão a força de trabalho, escraviza-se ao poder estrangeiro. Então, depois de tudo isso, os assírios ameaçam e fazem a aliança com o Egito para se livrarem da Síria. Então, eles pagavam tributos pesados aos estrangeiros. Então, essa era a política externa. Tanto no contexto interno havia uma crise, tanto no contexto externo também havia crise. E houve uma crise econômica, né? O Judá entrou em crise por causa dos impostos que eles pagavam, que eram muito abusivos, pesados. Então o povo trabalhava, mas os lucros fugiam de suas mãos. É como se houvesse um saquetel furado. Eles colocavam dinheiro em seus bolsos, mas o dinheiro parece que sumia dos seus bolsos. Por quê? O que foi que acontecia? O povo desobedeceu a Deus. Trouxe uma riqueza naquela época para uma minoria. Juntava casa a casa, campo a campo e jogava o povo na miséria. Então o poder legislativo de Judá decretava as leis injustas para negar justiça aos pobres, para arrebatar o direito dos aflitos, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Então apenas uma minoria tinha essa riqueza em suas mãos. Então houve essa crise econômica em Judá. A crise moral, o povo se corrompeu, perdeu seus absolutos, principalmente da palavra de Deus, se afastou, abraçou uma ética fraca, flácida e situacional, ou seja, que dependia da situação que eles estavam vivendo. Quando a situação estava boa, eles se voltavam para Deus, mas quando eles não se voltavam para Deus, mas quando a situação estava ruim, péssima, então eles tentavam clamar ao Deus da justiça. Então eles perderam a noção de moralidade. O que eles faziam? Eles chamavam luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Isso está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20. Então Judá caiu pelos seus pecados, Roma caiu pelos seus pecados, os impérios, todos que passaram, caíram pelos seus pecados. Várias vezes Deus chama a nação de Israel, o povo, ao arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Oséias capítulo 14, versículo 1. Então houve uma crise moral sem precedentes e principalmente também uma crise espiritual. O povo de Judá era como filhos rebeldes. Era pior do que um animal irracional. Porque o boi, ele conhece o seu dono, mas Judá não conhecia o Senhor. Judá estava doente, com ferida dos pés à cabeça. Então a despeito de toda essa situação que eles viviam, houve um homem de Deus que surgiu naquela época, chamado profeta Isaías, que profetizou para o povo de Judá. Então quais lições nós aprendemos de tudo isso? A primeira lição é que na crise, diante de uma situação difícil, nós precisamos olhar para cima e saber que Deus, Ele reina, que a nossa esperança, ela não está baseada nos homens, que a nossa esperança, irmãos, não pode estar baseada na riqueza, na fama, no sucesso, na glória, no poder econômico, bélico. Tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar e tudo isso é fraco diante de um Deus poderoso. Então, na crise, no momento difícil que eu ou você esteja passando, contemple e olhe para cima e saiba que Deus está no controle. Ele reina apesar de todas as coisas que acontecem. Então saiba que Deus está no trono. Por quê?
A crise que nos apanhou nesse instante que estamos passando, da pandemia, ela nos pegou de surpresa, porque vários fatores, por exemplo, a crise apanhou os comércios, e isso muitas empresas vão quebrar, muitos pais de família vão ficar desempregados, mas Deus não ficou a parte dessa situação. Deus não pegou Deus de surpresa essa situação, pelo contrário, as nossas crises não abalam o trono de Deus. A crise da Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Por quê? Porque Deus reina, os céus governam a terra, Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, não são os presidentes, não são os impérios, não são os poderes econômicos. Não, mas o Todo-Poderoso é quem dirige a minha e a sua vida. Então essa é a grande mensagem de Isaías. Não importa o que você esteja passando, não importa o que está acontecendo no mundo, saiba que Deus está reinando, que Deus está no controle, e Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode cair sem a sua permissão. Então Ele reina. Creia nisso. Coloque a sua esperança, a sua confiança naquele que é todo-poderoso. Se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, para os problemas, para a crise que vem e está acontecendo, e piores do que essa vão acontecer, certamente a nossa fé vai ruir, certamente a nossa confiança em Deus vai se acabar, certamente a nossa esperança em Deus ela vai se desesperar. Então isso não é esperança, isso não é confiança, isso não é fé. Então na crise precisamos saber que Deus está no controle, e precisamos saber que Deus é santo, santo, santo. Quando a Bíblia diz santo, ela está definindo alguma coisa. Quando ela diz santo, santo, ela enfatiza. Mas quando ela diz santo, 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 ela coloca no grau superlativo de que Deus é majestoso, Deus é bom, Deus é glorioso, Deus é justo, Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra não por causa de nós, Ele é fiel não a nós. Ele não é fiel à nossa riqueza, aos nossos méritos, à nossa bondade. Não, Ele é fiel à sua palavra. É nisso que nós podemos confiar, porque Ele é fiel na sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. Na crise precisamos saber que Ele é santo, que Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na crise nós precisamos adorar a Deus de forma mais humilde, não só na crise, mas como adoradores do Senhor, precisamos adorar a Deus de maneira humilde. Por quê? Porque os seres mais exaltados, criados por Deus, eles adoravam a Deus de uma forma de profunda reverência, de humildade. Eles tinham 6 asas e voavam para cumprir suas ordens. Eles usavam 4 para adorar e 2 para servir. Então, se os próprios serafins se prostram, então nós vamos nos manter altivos em sua presença, porque nós não reconhecemos a sua majestade, a sua glória, o seu esplendor, a sua santidade. Então nós vamos permanecer altivos em sua presença? Claro que não, irmãos. Precisamos reconhecer o nosso lugar como miseráveis pecadores e reconhecer a Deus como santo, bom, justo e fiel. A segunda lição que nós aprendemos, que na crise nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que precisamos da misericórdia de Deus. Os versículos de 4 a 7 retratam bem isso. Antes de Isaías contemplar a Deus, ele distribuiu uma série de ais. Ele diz o seguinte: ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente,
ai dos soberbos, ai dos farristas. Mas quando ele contempla a glória de Deus, quando ele vê ao Senhor, ele se volta para si, para dentro de si e diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim que vou perecendo. Então essa falta de sensibilidade, de quebrantamento, é que muitas vezes não conseguimos enxergar nossa real condição diante de Deus. Nós queremos nos manter altivos em sua presença, querendo como se Deus fosse um homem e nós fôssemos Deus, colocar Deus contra a parede. Não, peraí, irmãos, meus amigos, Deus é Deus, independente do que aconteça, Ele continua e permanece sendo Deus, e nós somos apenas meras criaturas. Ele é o Deus Criador. Então precisamos contemplar a Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, nós vamos enxergar a hediondez do nosso pecado. Nós